Olá, minha gente! Dando continuidade às nossas aulas de Direito Civil, hoje nós vamos falar de um subtópico do casamento, que é o casamento nunculpativo. Esse nome é um tanto quanto estranho, mas é um tipo de casamento existente no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Civil, no artigo 1540, certo? Nós vimos nas aulas anteriores, nas aulas sobre casamento, que o casamento é um ato solene, um ato formal, que exige essas formalidades, e uma dessas formalidades é a habilitação. Ou seja, os noivos eles precisam se habilitar junto a um cartório de registro em que irão fazer a prévia habilitação para o casamento e aí sim poderão ser considerados casados. O casamento, no caso, ele poderá ser feito o casamento civil, feito em cartório, o casamento religioso com prazo de 90 dias para levar ao cartório, ou o casamento religioso com efeitos civis. Todos esses, certo? Eles dependem expressamente do registro, ok? Bom, o que é o casamento não compativo? O casamento não compativo é aquele tipo de casamento em que um dos nubentes ele se encontra em perigo iminente de morte, certo? Algo que acontece de uma maneira extremamente intempestiva, sem ninguém esperar. São os casos que a gente dá, as pessoas podem estar numa caverna, numa floresta, ou até mesmo em casa, de repente tem algum tipo de problema de saúde e fica na iminência de morrer em leito de hospital, certo? Só que uma coisa muito importante, que é para poder a gente diferenciar outro tipo de casamento que nós vamos falar no outro vídeo, que é o caso de moléstia grave. No casamento não culpativo, os noivos não estão habilitados. Eles não deram entrada na habilitação. Ou a habilitação está transcorrendo, mas eles não têm habilitação prévia para o casamento, certo? Só que, na iminência de morte, eles têm a intenção, eles têm a vontade de casar, mas não têm habilitação. Não tem nada marcado, não tem data, não tem igreja, não tem cartório, não tem documento entregue, não tem escolha de regime de bens, não tem nada. Eles são noivos, vamos dizer assim, eles são noivos. Podem ser noivos, podem até nem ser noivos, podem ser namorados. E o primeiro fato, o primeiro pressuposto para a existência do casamento não culpativo é que um desses dois noivos, eles estejam em iminência de morte. Iminência de morte, certo? Na iminência de morrer. Estando eles nessa iminência de morte, o que pode ser feito? Será que vai ser possível a pessoa estar ali já para morrer, chamar um celebrante competente, um padre, um pastor, alguém de religião de matriz africana, um chefe de religião espírita? É evidente que não vai dar tempo. Então, aquele casamento tem que ser feito ali, naquele momento, naquela hora. Por isso que ele é chamado também de in extremis. In extremis. Por que in extremis? Porque ele é feito no momento extremo da vida, que é o limiar entre a vida e a morte. Então, chama-se o quê? 6 testemunhas, certo? Que essas testemunhas não podem ser parente nem em linha reta, nem colateral até o 2º grau, ou seja, os irmãos não podem, certo? Não podem ser, essas testemunhas não podem ser parentes colaterais até o 2º grau, certo? E o que é que vai acontecer? Essas 6 testemunhas vão representar depois a vontade daquela pessoa em casar com aquela outra. Então, é como se essas 6 pessoas, elas passassem a ser a autoridade competente, o celebrante competente, melhor dizendo, certo? Então, essas 6 pessoas vão testemunhar a vontade do noivo em casar. Aquela vontade é livre, aquela vontade é espontânea, aquela vontade tem aquelas mesmas características da celebração convencional, certo? E essa pessoa veio a óbito no prazo de 10 dias após a celebração, aquela suposta celebração do casamento não culpativo. Essas 6 pessoas deverão se dirigir ao cartório, à autoridade judicial, informando o fato, para que este fato seja efetivamente avaliado com a participação do Ministério Público. Por isso que não pode ser feito em cartório, tem que ser de forma judicial, porque tem a participação do Ministério Público, tem que ter o parecer do Ministério Público, que vai evidenciar se aquelas pessoas que estão ali, elas têm algum interesse em omitir alguma informação, se elas têm algum interesse em dizer algo que invalidaria aquele casamento. Então,
a autoridade judicial ela vai se comportar como um censor daquele casamento que ocorreu. Estando tudo de acordo, estando o casamento considerado válido, certo? Esse casamento será chancelado, certo? Chancelado. E qual é o efeito desse casamento? Ele tem um efeito ex tunc ou ex nunc? Qual é a diferença entre o efeito ex tunc e ex nunc? Aí tem um macete que é muito interessante. Ex nunc, nunc, nunca retroage, nunca volta, é dali para frente. Os efeitos ex nunc é sempre do fato gerador do direito para frente. O efeito ex tunc é do fato gerador do direito para trás. Certo? Os efeitos do casamento não compatível, ele tem um efeito ex tunc. Ele vai ter validade a partir do fato gerador. Qual foi o fato gerador? Foi aquela celebração feita por aquelas 6 testemunhas. Mesmo que o registro venha ocorrer 2, 3, 4, 5, 6 meses depois. Certo? Então, isso é o que nós chamamos de casamento nuncupativo. Perfeito? Casamento nuncupativo é essa espécie de casamento em que se tem, quais são as características? Para decorar, não pode esquecer, certo? Porque quando cair na prova não vão lhe perguntar exatamente isso, vão colocar aquele caso concreto para você dizer se é moléstia grave, se é nuncupativo, aquelas complicaçõezinhas que as provas de OAB, concurso público, eles tendem a fazer para ver a capacidade do aluno em compreensão, não em decoreba. Então não é para decorar. Então você pensa assim, casamento nuncupativo. Primeiro fato, iminência de morte. Iminência de morte. Segundo fato, segundo aspecto, 6 testemunhas. 6 testemunhas. Terceiro aspecto, as testemunhas não podem ser parentes nem em linha reta nem colateral até o 2º grau. Essas testemunhas não podem ser parentes nem em linha reta nem colateral até o 2º grau. Certo? Terceiro aspecto, essas 6 testemunhas deverão comparecer frente à autoridade judicial informando a existência desse casamento nuncupativo. Quinto aspecto, participação do MP, do Ministério Público, do parquê, certo? Na homologação do deferimento desse pedido de casamento nuncupativo. E sexto e último aspecto, efeito ex tunc. A data do casamento passa a ser a data em que o fato aconteceu e não da data do registro, certo? Então, isso é o que nós chamamos de casamento nuncupativo, ok? É interessante você saber cada aspecto do direito, como é que ele funciona, como é que as coisas acontecem e principalmente as consequências, certo? Porque o advogado ele trabalha basicamente com as consequências do fato gerador do direito. Ok, minha gente? É isso. Um abraço.